Hello, quinto ano! Tudo bem com vocês? Muito bem. Hoje nós vamos fazer a revisão da nossa AV1, ok? E depois a teacher vai explicar como que vai funcionar a prova. Tá tudo muito fácil, ok? Então, nós vamos fazer a AV1 com base na Unit 1, ok? Na unidade 1. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos relembrar the continents, ok? Os continentes. Então, vocês precisam saber o posicionamento dos continentes, alright? Então, aqui na primeira página, na página 8, né? A primeira página da unidade 1, nós temos aqui, por exemplo, este continente que está em yellow é a África, ok? O que está em vermelho aqui, ó, mais escuro, é a Europe, ok? Então, África, Europe. O que está em rosa é a Ásia, alright? O que está em green é America, ok? Very big, America. We are here, Brazil is here, right? O Brasil tá aqui. Oceania, here, Oceania, um pouquinho menor. E lembrem-se que temos a Antártica, ok? Que é um continente aqui embaixo, no sul do planeta, que não tem countries, ok? Não tem país nenhum, ele é só um continente e não tem countries, ok? Então, o posicionamento dos continents vocês precisam lembrar. Ótimo. O que também vai cair na prova são os numbers, tá? De 100 até 1000. Então, como que nós vamos fazer? De 100 em 100 até o 1000, nós vamos fazer assim. Então, o 100, nós falamos 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900. O 1000, nós falamos 1000. E aí, lógico, 2000, 2000, 3000, 3000 e assim vai, ok? Quando eu falo, por exemplo, 150, eu vou falar 150, ok? 50, que é o 50 em inglês. Se eu falo 342, 342, né? Que é o 42, ok? Então, vocês vão colocar sempre a centena dessa forma e a dezena, a unidade da forma que vocês já conhecem, ok? Muito bem. Uma outra coisa que também vai cair, tá? É o there is, there are, que inclusive nós já vimos um pouquinho ano passado, tá? Então, lembrem-se que o there is e o there are, eles querem dizer, eles são o verbo, né? Eles querem dizer o verbo existir em inglês, né? É o ter, mas não no sentido de posse, eu tenho 7 reais, não. É o ter de existir. Então, se eu uso there is, eu estou falando que há alguma coisa, que tem alguma coisa em um certo lugar. E o there isn't é o negativo disso, que não há ou não existe. Ambos para o singular, ok? E no plural é o there are, né? Existem, ok? E o there aren't não existem. Então, nós fizemos esse exercício, vamos pegá-lo para nós lembrarmos. Então, quando eu falei aqui assim, ó, nós falamos, né? There aren't 5 continents in the world. Então, não tem 5 continentes no mundo. There are, então, tem 6. Aí, nós colocamos os nomes dos continentes. Então, não tem 5, na verdade, tem 6, ok? Outro exemplo, there isn't a country in Antarctica. Não tem um país na Antártica, ok? Lembrem-se, ó, que é singular. Aqui nós estávamos falando de plural, ó, 5 continents, 6 continents, tudo plural. Aqui eu estou falando de um país, então eu uso no singular. E aqui, there is a continent with 49 countries. It is Asia. Então, tem, ou existe, ou há um continente com 49 países. É a Ásia. Então, a Ásia tem 49 países. Aqui um outro exemplo. In Brazil,
There isn't a king. There is a president. Então, no Brasil, não tem ou não existe um rei. Existe ou tem um presidente. There aren't 35 states in Brazil. Então, não existem 35 estados no Brasil. There are 26 states. Tem ou há 26 estados no Brasil. Ok? Então, é isso. Os continentes, os números e o there is, there are, there isn't, there aren't. Certo? Vamos para a prova. Então, a prova de vocês está aqui, ela vale 10 pontos, tá? Então, nós temos aqui o endereço de e-mail, what's your name, como sempre, né? Aqui nós temos um mapa mundi, que os continents estão divididos por colors, ok? E aí tem as perguntas, por exemplo, com base nesta figura, what's the name of the continent in purple? Então, o continente que está lá na cor purple, qual que é? África, North America or South America, ok? Na verdade, aqui, a teacher dividiu as Américas, ok? Mas aí vocês vão saber responder certinho. What's the name of the continent in brown? Ok? Então, vocês vão lá procurar qual continente que está na cor brown e vão marcar África, Antártica or Asia. What's the name of the continent in green? Qual que está na cor green? Vou marcar aqui. Qual que está na cor pink e qual que está na cor yellow. Ok? Very easy. Aqui, vocês vão marcar... Vão usar, né? Choose the correct option to complete the sentences with there is, there are, there isn't or there aren't. O mesmo esquema que a gente viu agora no livro que a gente praticou, né? Então, in Brazil, blá, 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 a king or queen, que um rei ou uma rainha. Blá, 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 president. Então, vocês vão marcar aqui a opção que as duas expressões encaixam-se aqui respectivamente. Ok? Então, aqui, respectivamente, é there is, there isn't, or there isn't, there is, ou there aren't, there is. Ok? Aqui, no comecinho, ó. Blá, 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 for continents in the world. Blá, 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 tararã. Então, não tem tantos continentes no mundo. Tem tantos, tá? Então, aí vocês vão pegar aqui qual que é a opção correta. Aqui é a mesma coisa, mas aí tá falando do Museu Catavento, tá? Então, blá, 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 for sections in Catavento Museum, em São Paulo. University, College, Life and Mill. Lembra que nós falamos do Museu Catavento? Tinha um texto, né, no Museu Catavento, que nós falamos quantas pessoas vão por ano, quando que ele foi inaugurado, onde ele fica, né? Alguns de vocês falaram que vocês já foram. Então, aqui tá falando que sections são seções, né? São partes do museu, ok? Então, qual que você vai colocar aqui? Lembrando que, ó, sections, alright? E, por último, nós temos aqui, how do we write 567 in English? Então, como que a gente fala 567 in English? Vocês vão colocar aqui. How do we write 1000 in English? Como que vocês colocam 1000 em inglês? E how do we write 391 in English? Vocês vão colocar aqui a opção, ok? Tudo muito fácil, muito simples. A teacher estará online no Class Up até às 6 horas da tarde, caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Good luck, bye bye!